Olá, olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Eu sou a professora Ana Clara Montenegro Fonseca. Vim hoje conversar com vocês, continuar, na verdade, a nossa conversa a respeito daquele título, não muito grande, não muito pequeno, mas importante dentro do nosso Código Penal, que é o título que trata dos crimes contra a fé pública. Então, na nossa aula anterior de Direito Penal 4, nós vimos o início desses crimes contra a fé pública. Então, eu narrei para vocês alguns requisitos gerais inerentes a todos os crimes delicta falso, né? Todos os crimes de falso, todos os crimes contra a fé pública. Dentre os elementos, deve haver potencial de iludir, deve haver dolo, deve haver ali a contrafação ou modificação do documento. Geralmente vai haver uma falsificação pela contrafação, ou também pela modificação, ou pela colocação em circulação. Então, nós vimos desde moeda falsa a crimes assimilados de moeda falsa e vimos os petrechos de moeda falsa. Situando vocês aí para que vocês possam acompanhar esse videozinho de hoje, nós estamos, portanto, finalizando o primeiro capítulo, estamos no artigo 292 e vamos dar sequência aí ao estudo desses crimes de falso, tá legal? Então vamos entender esse outro crime que ainda está nessa primeira parte dos crimes contra a fé pública, que tem nome iuris, emissão de título ao portador sem permissão legal. O nome iuris já diz pra gente algo muito importante, né? O que vai estar ali envolvido na ideia de falsificação não é propriamente uma falsificação, mas vai ser a emissão, ou seja, a colocação em circulação de algum documento sem permissão legal. Então vejam que é um tipo um pouco diferenciado desses que a gente vem estudando até então, porque a gente estava vendo, na verdade, ou a falsificação mediante a contrafação, criação, ou mediante a modificação. Embora nós podemos perceber, estudamos isso, que também quando se coloca a moeda falsa, você recebe de boa fé e recoloca de volta na economia, nós vimos que é uma forma ali privilegiada da falsificação de moeda. Então comece a atentar que os crimes de falso, eles podem efetivamente trazer uma falsidade, mas eles podem ter algum outro imbróglio que gera a ideia contrária à fé pública. Nesse caso aqui, como o próprio nome fala, emissão de título ao portador sem permissão legal, o que vai estar de fato em jogo é colocar o documento de volta à circulação sem essa dada permissão de lei. Então vamos ler o artigo, vamos entender e destrinchar esse tipo penal que vem aí no artigo 292. Então vamos lá? Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale, título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falta indicação do nome da pessoa quem deve ser pago. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Opa, primeiro alerta aí antes de adentrar no próprio preceito primário. Vamos pegar aqui o alerta do preceito secundário da sanção em abstrato. Estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo de 1 a 6 meses, ou seja, não ultrapassa a pena máxima em 2 anos. Ainda pode ter aí a ideia de somente a multa, né? Porque o legislador traz 1 a 6 meses ou multa, detenção, uma pena menos grave do que a pena de reclusão, né? Um tipo de pena privativa menos grave. Pode começar com regime semi ou aberto, em que pese poder haver regressão depois, no futuro, por um motivo aí qualquer, uma falta grave, o sujeito poderia cumprir em reclusão, em regime fechado, não em reclusão, em detenção. Mas a detenção informa, como nós vimos lá em teoria da pena, que ele só pode iniciar em regime semi ou aberto, mas aqui, como tem a multa, é provável que, dependendo da situação, o juiz opte pela aplicação da multa. Essa ideia de infração de menor potencial ofensivo nos remete à famosa lei do GECRIM, dos Juizados Especiais Criminais, que é a Lei 9.099, que traz aí possibilidades outras por assim dizer, de sancionar o delito, né? de punir o infrator, ou de punir ou de achar outras medidas alternativas a essa punição. Dentre elas, a gente lembra a transação penal e a gente tem outros institutos benéficos na própria lei desse rito aí sumaríssimo, né? Do rito do GECRIM. Então, não esqueçam que é um crime aí de menor potencial ofensivo.
Agora, tratando efetivamente do crime, quando o legislador ele diz emitir sem permissão legal a nota, o bilhete, a ficha, o vale ou o título, o que é que ele quer dizer com emitir? É o que eu falei. Ele quer dizer pra gente que a ideia, o verbo núcleo, a conduta nuclear, não é efetivamente falsificar, mas é lançar, é colocar em circulação desde que não haja permissão legal. Essa ideia de sem a permissão legal traduz pra gente o que também nós vemos, nós estamos há muito tempo conversando, que se trata do elemento normativo do tipo. Quando a gente estudou dos crimes contra a família, a gente viu muito lá a ideia de sem justa causa. Aqui, mutatis mutandis, é a mesma ideia. Em que sentido? Sem permissão legal, sem justa causa, lá nos crimes contra a família, quem vai analisar se tem ou não justa causa, quem vai analisar se tem permissão legal ou não para a emissão daquele documento, nesse caso aqui, como se trata de um elemento normativo do tipo, quem vai analisar isso é propriamente o magistrado, o observador, o juiz. Então não esqueçam que a emissão ela pode até ser legal. Se ela não for legal, nós teremos o crime. Quem analisa se é legal ou não, pontualmente, no caso concreto, é o juiz. Por isso que a gente chama esse elemento de um elemento aí normativo do tipo, tá bom? Depois, a gente tem um parágrafo único, né? Só para não deixar de falar aqui das flores, antes de adentrar e destrinchar esses objetos materiais do delito, esses alvos do delito, que são aí a nota, o bilhete, a ficha, o vale ou o título, queria que vocês lembrassem do parágrafo único. Então, o artigo fala assim, ó: quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos, que documentos? Nota, bilhete, ficha, vale ou título, incorre em uma pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Então vejam que no parágrafo único nós temos o que chamamos doutrinariamente de forma privilegiada. Por quê? Porque a pena é diferenciada e menor que a pena do caput. Então, se o caput traz pra gente uma pena aí de detenção de 1 a 6 meses, o parágrafo único privilegia o sujeito que só recebe ou utiliza como dinheiro, mas ele não está efetivamente lançando. Então, ele recebeu ou utilizou como dinheiro o título. Então, esse que recebe, esse tomador que recebe aí ou utiliza, tem uma pena menorzinha de 15 dias até 3 meses ou multa, tá bom? É importante que vocês lembrem que esses títulos, né, Pierangeli escrevia muito sobre os crimes contra a fé pública, ele trazia pra gente que esses títulos ao portador, eles significavam, na verdade, uma moeda paralela, que se mantinha de forma aí indistinta, indefinida na circulação. Então, isso fazia uma concorrência com a própria ideia do papel moeda, da moeda que era emitida pelo Tesouro. Somente no século XIX, lá em meados de 1860, algumas legislações do globo foram editadas para restringir exatamente essa emissão de notas, bilhetes, vales, papéis, títulos ao portador, com o nome do destinatário em branco, que é o caso que a gente está lidando aqui. Então, essa conduta, como ela perturba ou perturbava, ou ainda pode perturbar a normalidade dessa vivência econômica, dessa vida jurídica e econômica, foi por isso que esses papéis, por concorrerem com o dinheiro, que o Estado passou a dar atenção a essa colocação em circulação, porque exatamente colocava também em xeque a ideia da fé pública, a ideia da autenticidade, da legitimidade. Então, a garantia que o Estado põe na moeda que faz circular era um pouco mitigada com essa concorrência desses outros documentos que também traziam aí uma validade monetária, mas sim a indicação do nome do portador, tá bom? Aí agora, para que vocês entendam efetivamente os objetos materiais, quais são os objetos materiais, Ana? Nota, bilhete, ficha, vale ou título, né? E aí a gente vai especificar. É importante que vocês lembrem que quando ele fala nota, bilhete, ficha, vale ou título, que contém a promessa de pagamento em dinheiro ao portador, ou que falte o nome da pessoa a quem deva ser paga, isso é o que o Código Civil, e aí o Direito Penal mais uma vez chama o seu coleguinha do Código Civil, como a gente chamou lá nos crimes contra a família,
é o que os civilistas chamam aí de título de crédito. Então, se vocês abrirem o artigo 887 do Código Civil, vocês vão encontrar lá a ideia que título de crédito é mais ou menos aquele documento necessário a exercer um direito autônomo nele contido, né? Então ele vem descrevendo o direito do crédito ali, mas somente produz efeito quando preenche os requisitos legais. Então, a emissão do título sem o preenchimento desses requisitos legais é que pode configurar, na verdade, a ideia do crime, tá? Título ao portador, pessoal, é o título que circula por mera tradição. Então, é um título em que não há uma indicação expressa ali do seu credor, ou seja, ele é emitido sem a indicação da pessoa a quem ele se dirige e se torna, nesse sentido, transferível por simples tradição ali manual, independentemente de condição, como, por exemplo, é o endosso. Então, quem o detém, quem tem aquele título, presume-se o proprietário legítimo. É o titular daquele título de crédito, daquele crédito, né? Sendo redundante, é o titular do título de crédito. E a transferência desse documento gera, portanto, a transferência do crédito nele consignado. Então, vejam como é complicado quando a gente não nomeia. A promessa, interessante que vocês observem, deve ser de pagamento em dinheiro e não outros títulos que possam representar aí mercadorias, serviços, utilidades. Vocês devem ter visto o artigo 178, que traz o conhecimento de depósito, ou de warrant, né, de warrant, no artigo 178, que traz exatamente outra forma de título de crédito, que não o pagamento em dinheiro. Então, não é o que o objeto material aqui visa. O título deve conter essa promessa de pagamento e não uma promessa de serviço. Lembrar vocês, remeto vocês à leitura do artigo 178 do Código Penal também, que traz essa ideia de títulos com outras possibilidades de crédito aí, que não o pagamento em dinheiro, tá bom? A gente tá vendo que traz o tipo penal traz pra gente um elemento normativo, né? Sem permissão legal. Vamos imaginar que se eu falo que o título está sendo emitido ilegalmente, é porque existe uma norma que estabelece quando há legalidade para a emissão ou não. Então, a gente está diante de quê, pessoal? De uma norma penal em branco homogênea, porque é exatamente preciso atentar para a legislação específica para saber quais títulos podem circular ao portador ou podem circular sem identificação da pessoa a quem deve ser pago, como, por exemplo, é possível um cheque. Então, existe uma legislação que traz a possibilidade de você realizar um cheque não necessariamente nominal. Então, nesses casos em que há previsão, em que preenche os requisitos legais, a gente não está diante do crime. Mas se não está dentro desses moldes legais, se não é um cheque, se é outro título, aí sim a gente pode ter a configuração desse delito. Percebam que quando eu li para vocês o tipo penal, eu não mencionei nenhuma especificação a respeito do sujeito ativo. Logo, nós estamos diante de um crime classificado como comum ou geral, porque não existe um sujeito especial para a prática do crime. E eu relembro a vocês que a maioria desses crimes que a gente está estudando aqui são crimes formais, né? Ou de resultado cortado, ou de consumação antecipada. Aqui, exatamente, o crime vai se consumar com a emissão do documento, do título ao portador e sua colocação em circulação, mesmo que não haja causação, não haja aí provocação de nenhum prejuízo, ok? Então, não se trata de um crime material causal, muito pelo contrário, se trata de um crime formal. Agora, não basta simplesmente criar, é necessário que de fato haja a emissão. Falo para vocês novamente, né? Que se lance. Então, deve haver ali a ideia de emissão usando como substituto de fato da moeda corrente ou de outros títulos legalmente permitidos, como o cheque. É assim que a gente verifica a ideia de consumação de ápice do crime. A tentativa é possível, por exemplo, o emitente do título ao portador sem permissão legal pode ser preso numa situação de flagrante delito no momento que ele ia ali consignar, entregar aquele título a outro. Então, ele não conseguiu de fato lançar, ele já estava com o título pronto, mas ele não consegue lançar. Então, vejam, a emissão e sua colocação em circulação é o que vai aí gerar o ápice e a consumação, tá bom? É um crime simples, a gente só tem a dizer agora mais um detalhe, que a ação, ela é uma ação aí
pública incondicionada. Agora sim, pessoal, a gente entra no capítulo 2º dos crimes contra a fé pública, que é intitulado da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Ou seja, o artigo 293 já traz aí pra gente, de fato, a falsificação novamente, e agora é a falsificação de papéis públicos no artigo 293. Eu peço que vocês acompanhem especificamente esse crime com o Código Penal aberto, porque é um tipo um pouco longo, ele tem inclusive 5 parágrafos. E só no caput, né, logo em seguida ao caput, a gente tem 4 incisos. O parágrafo primeiro traz aí mais 3 incisos com alíneas. Então, é importante que vocês abram o Código Penal para que acompanhem junto comigo aqui a ideia da tipicidade da conduta. Então, vamos lá. O que traz no artigo 293 enquanto conduta típica? Nós temos o verbo núcleo, exatamente falsificar. Falsificar, vírgula, fabricando ou alterando, aquela mesma lógica em geral dos crimes contra a fé pública. Falsificar, fabricando é a contrafação, a criação, ou alterando é a ideia de modificação. Então você vai ali inserir algum outro elemento que vai alterar a autenticidade, a genuinidade do papel público. O que é o papel público? Aí tem uma lista imensa de papel público. Vamos por partes. O artigo fala falsificar, fabricando ou alterando, inciso 1º, selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Esse a gente não tem grande dificuldade, eu vou aproveitar para falar rapidamente aqui para vocês uma ideiazinha de cada documento público, mas esse é um pouco autoexplicativo, né? São documentos destinados à arrecadação tributária, à arrecadação de tributos. Salvo que o próprio artigo traz lá no inciso 5º, a exemplo do antigo selo de pedágio, vocês talvez não tenham passado por essa época, mas me recordo eu pequena, numa viagem a São Paulo, a gente indo de São Paulo a Jundiaí, eu fui passar o Natal com minha família, e tinha que ter no carro um selozinho do pedágio para a gente passar ali. Então, o inciso 5º, ele diz para a gente assim, ó, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução, porque o poder público seja responsável. Então, a gente tem especificamente esses no inciso 5º e os demais destinados ao controle tributário, os selos, enfim, estariam no inciso 1º. Já no inciso 2º, a gente tem a ideia de papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Ana, o que são esses papéis aí de crédito público que não seja uma moeda de curso legal? Na verdade, são títulos da dívida pública federal, estadual, municipal. Embora sirvam como meios de pagamento, eles não podem se confundir com a moeda em curso no país. Então, quando você ali falsifica esses títulos da dívida pública, você incorre, seja federal, estadual, municipal, você incorre no inciso 2º. No inciso 3º, a gente tem a ideia de vale postal. Aí quem está anotando com código, é bom lembrar que esse inciso foi tacitamente revogado, porque existe um artigo próprio para isso, existe o artigo 36 da lei que trata exatamente das questões postais, que é a lei 6.538 de 76. Então lá a gente tem a própria ideia de falsificar, fabricar, adulterar o selo ou outra forma de franqueamento desse vale postal. E, inclusive, a pena que a gente tem prevista lá é bem maior do que a pena que a gente teria aqui, tá? Então, a gente tem uma pena de reclusão na verdade, a gente tem uma pena aqui de 2 a 8 anos e multa. E lá a gente tem uma pena, aqui a pena é um pouquinho maior, lá a gente tem uma pena até 8 anos. É uma pena até engraçada, porque o legislador ele colocou até 8 anos e o pagamento de 5 a 15 dias de multa. Vamos lembrar também que nessa mesma lei, a gente tem a definição de vale postal. O que seria o vale postal? Eu sei que vocês entendem o que é o vale postal, mas uma definição, ele seria um título emitido por uma unidade postal, os Correios, por exemplo, à vista de um depósito. Você vai lá consignar uma encomenda e você paga uma quantia por aquele selo, né? É o selo postal, e tem ali naquela unidade a sua encomenda ali possível de ser encaminhada, tá bom? No inciso 4º, a gente tem o seguinte: cautela de penhor, caderneta, só um minutinho. Cautela de penhor, no inciso 4º, né, nós temos
cautela de penhor, caderneta de depósito da Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Então, muita atenção quando a gente fala aqui de cautela de penhor, de caderneta de depósito da Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Só para que a gente relembre aqui, né? A cautela de penhor é exatamente um título de crédito, mais uma vez, é representativo de um direito real, vocês sabem, que dá uma garantia ali, registrado em cartório de títulos e documentos. Então, se vocês abrirem o artigo 1432, também do Código Civil, mais uma vez o amiguinho civil servindo ao direito penal, com o pagamento ali a coisa empenhada. Então, é como se fosse, você vai, penhora com o pagamento a coisa empenhada, e depois que você paga, a coisa pode ser retirada. A caderneta é o documento que vai consignar ali uma modificação bancária. Agora, eu lembro que deve ser aqui uma entidade bancária que tenha vinculação com uma entidade de direito público. Porque se for privada, minha gente, a gente vai ter um crime que nós vamos estudar mais à frente, que é a falsidade de documento particular, que vem exatamente prevista no 298. Então, não esqueçam, a cautela de penhor é o título de crédito, que vai representar ali o seu direito de garantia, né? E quando você paga, você tem a coisa empenhada ali, podendo ser retirada. A caderneta, eu tive uma cadernetazinha de poupança da Caixa Econômica que minha avó fez para mim. Então, é aquele documento que vai consignar ali as modificações bancárias, mas deve ser um estabelecimento, uma entidade de direito público. Sendo privado, relembro, recapitulo. Nós podemos estar diante de uma falsificação de documento privado que tem sua tipicidade prevista no artigo 298 do Código Penal. O inciso 5º, recapitulando aqui, falamos um pouquinho, traz a ideia de talão. Vamos parar no talão, porque ele fala talão, recibo, guia, alvará. Talão, o que é o talão? É muito fácil, é aquela parte destacável de um livro ou de um caderno, no qual ali pertence, vai ter ao lado um canhoto com os idênticos dizeres. Só para fazer uma assimilação aqui, vamos lembrar do cheque? Então tem lá no cheque a identificação, o talão é exatamente essa ideia aí, enquanto definição de documento. O recibo é uma declaração de quitação, ou que você recebeu alguma coisa ou algum valor. A guia é um documento que vai ser emitido geralmente por uma repartição que está arrecadando, que está adquirindo algo. Então, você pode ter também estabelecimentos privados, evidentemente, mas tem o fim de recolher aquele valor, aquela taxa, aquela contribuição, pode inclusive ser uma contribuição de melhoria. Já o alvará, ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas, ou de depósito, ou de caução, porque o poder público seja responsável, a gente tem como exemplo aí mais factível para a gente lembrar as guias, né? A falsificação de guias da Receita Federal, os DARFs, né? Se você insere ali a inserção de algo falso, pode ali configurar a ideia do crime, tá bom? Então não esqueçam desses detalhes. Já no inciso 6, nós temos a ideia de bilhete, de passe, ou conhecimento de empresa de transporte administrativa pela União, pelo Estado ou município. Então, fácil também, bilhete é o papel impresso ali que confere ao portador aquele direito de usufruir do meio de transporte coletivo, por um dado percurso, por um dado período. O passe também é um bilhete de trânsito, pode ser oneroso, pode ser gratuito, pode ser pago ou não, que vai ser concedido exatamente por essa empresa de transporte, como o código diz, e o conhecimento da empresa de transporte da União, do Estado ou do município é um documento também comprobatório, mas de uma mercadoria ali depositada e entregue para o transporte, né? Então, você depositou a mercadoria ou entregou para o transporte e você recebe em contrapartida o conhecimento ali, o documento que se chama conhecimento da empresa, para confirmar aquela ideia da entrega do depósito a ser transportado, da mercadoria a ser transportada. Então, a falsificação de toda essa lista de papéis públicos são tantos, né? A gente viu aqui do inciso 1º até o inciso 6º, a gente tem uma lista imensa de possibilidade de falsificação. Como eu falei para vocês, é um crime que tem uma pena alta, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, é um crime de elevado potencial ofensivo, diferentemente do anterior que nós vimos. Também aqui o tipo não traz uma especificidade para o sujeito, então é um crime comum, geral. Agora, se o agente for funcionário público, é importante que se diga
prevalecendo-se do cargo, evidentemente, eu me valho do meu cargo para o cometimento do crime, então meu cargo facilita o cometimento do crime, vai ter um aumentozinho da sexta parte. É um crime formal. Por que é um crime formal? De resultado cortado, então de consumação antecipada, porque exatamente vai se consumar com a realização das condutas legalmente descritas, mas não precisa efetivamente da causação, da provocação do prejuízo. Mais uma vez, a gente volta para as mesmas ideias que a gente está falando de consumação desde o início. Só para não deixar de falar das flores, a ação também aqui é pública e incondicionada. A competência pode ser estadual. Agora, se esse papel ali incumbir a União ou então alguma empresa pública e autarquia, aí a gente pode chamar, pode avocar aquela competência lá do artigo 109, lembra o inciso 4º da Constituição Federal, que traz exatamente a competência da Justiça Federal, tá bom? No parágrafo 1º, nós temos aí mais modalidades criminosas. O legislador fala assim, ó: incorre na mesma pena quem, inciso 1º, usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo. Ou seja, antes a gente tem a ideia do falsário, aqui a gente tem a ideia de quem usa, guarda, possui ou detém. Então, nessas figuras aqui, principalmente de guardar, possuir, deter, o crime pode se tornar inclusive permanente. Enquanto você tem o documento, o papel público ali guardado, né, esses que a que eu me referi, você incorre nessa figura aqui equiparada. Então, não esqueçam que não estamos lidando aqui com a ideia de falsificação propriamente dita. Nós estamos lidando com condutas posteriores à falsificação desses papéis públicos específicos mencionados. Então, vai ser geralmente realizado por uma pessoa diversa do falsário. Se for o próprio falsário, ele falsificou e, além disso, ele usou, guardou, etc., o mesmo documento, no mesmo contexto ali, a pergunta que eu sempre coloco aqui para vocês, e a gente já falou sobre isso um pouquinho quando a gente falou de moeda falsa, lembrem, se o falsário, ele falsifica e ele depois usa aquele mesmo documento, eu estou diante de um pós-facto em relação ao uso, à guarda, de um pós-facto impunível. Vocês têm que lembrar que a ideia de pós-facto impunível, ela está dentro das hipóteses do princípio da consunção ou princípio da absorção. Então, essa ideia posterior à falsificação, se eu falsifico e depois eu uso, essa ideia posterior não gera um novo crime. Então, eu não respondo pelo artigo 293 caput, mais o parágrafo 1º. Eu não tenho um concurso de crimes. Eu tenho um crime único porque as condutas do parágrafo 1º para o próprio falsário, né, se tornam pós-facto impunível. Então, não esqueçam desse detalhe, tá bom? No inciso 2º, nós temos ainda outras condutas. Importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar, fornecer ou restituir à circulação selo falsificado destinado ao controle tributário. Vejam que aqui a gente tem um elemento diferencial aqui. Eu estou falando aqui do selo falsificado que se destina ao controle tributário. Então, especificamente aqui, o legislador abriu uma conduta equiparada para o selo tributário, para a pessoa que importa, exporta, adquire esse selo de controle tributário. E especificamente aqui no inciso 2º. Já no inciso 3º, a gente tem importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial, produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado o selo que se destina a controle tributário falsificado ou sem o selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Vejam que nessa situação aqui, a importância não está nem na falsificação, a importância está em estar comercializando um produto sem aquele selo tributário. O Estado perde também, né? Então, tem uma importância aqui paralela de proteção da ordem tributária. Vamos lembrar que quando ele fala utiliza em proveito próprio ou alheio, é um elemento subjetivo específico, porque a vontade do agente é de importar, exportar, adquirir, vender, expor à venda, manter em depósito, guardar, trocar, ceder, emprestar, mas com a finalidade de usar em proveito próprio
ou em proveito alheio. Então, eu tenho um dolo específico aqui no título, tá bom? Esse exercício da atividade comercial ou industrial torna essa espécie do inciso terceiro em um crime próprio, especial. Por quê? Porque somente quem vai cometer o delito é a pessoa que está no exercício dessa atividade comercial ou industrial, ok? E mais, o parágrafo 5º, se vocês observarem, deve estar aí com o código aberto. Se vocês notarem, no parágrafo 5º, a gente tem a equiparação dessa atividade comercial. Então, equipara-se a atividade comercial para fins do inciso terceiro, que eu acabei de mencionar, do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio, inclusive pode ser o irregular, clandestino, inclusive no exercício exercido em vias, praças ou outros logradouros. Então, essa ideia de importar e exportar o produto sem o selo tributário, né, ou não com o selo oficial, também pode atingir ali aqueles trabalhadores informais, tá bom? Não escapa ninguém. No parágrafo 2º, nós temos as condutas. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, ou seja, os papéis são verdadeiros, mas a gente vai suprimir, vai retirar ali, com o fim de tornar novamente aquele documento utilizável, o carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. A gente falou disso quando falamos de nota, né? Também lá na moeda falsa, quando o sujeito suprime o carimbo, suprime aquele sinal que estava indicando a não utilidade, a inutilização, a gente tinha o crime. Aqui, mutatis mutandis, é a mesma ideia. Então, se o sujeito suprime em qualquer desses papéis que eu falei, quando legítimos, ou seja, os documentos são verdadeiros, mas com o fim de torná-los utilizáveis novamente, olha o elemento subjetivo específico, dolo específico. Suprime o carimbo ou aquele selo que indicava a sua inutilização, a gente está diante, mais uma vez, de uma figura equiparada à figura do caput, tá? Mas lembro, aqui a gente não está lidando com falsificação, só recapitulando, sei que vocês prestaram atenção, o papel é legítimo, o próprio legislador disse, suprimir em qualquer dos papéis quando legítimos. Então aqui o documento é verdadeiro, mas eu estou suprimindo aquele selo que indicava a sua inutilização. Então a pena aqui vai ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A gente tem um crime aqui de mero potencial ofensivo, tá bom? Diferentemente da conduta anterior, que a gente tinha uma reclusão de 2 a 8 anos e multa, a gente tem aqui de 1 a 4 e multa. Então já melhorou em termos de ofensividade. Aqui é médio potencial ofensivo, tá bom? No parágrafo 3º, a gente tem: incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Ou seja, a gente tem aí a ideia de incorre na mesma pena quem usa os papéis a que se refere o parágrafo 2º. Quais são os papéis a que se refere o parágrafo 2º? Os papéis que o próprio artigo traz. Então, se suprime e depois usa, né, aqueles papéis legítimos que tinham o carimbo, se você suprimiu o carimbo e depois usou, você tem aqui a ideia da mesma pena, de 1 a 4 anos. Ou seja, tanto suprimir o carimbo como usar o papel que teve o carimbo suprimido, torna-se o delito. Então, o parágrafo 3º, ele traz, eu tô rindo porque eu acho a técnica do legislador aqui fantástica, né? Um tipo muito longo, poderia ter resumido aqui em técnica legislativa o próprio artigo. Então, quem suprime em qualquer desses papéis, quando legítimos, o carimbo, ou utiliza, pena. Aí ele faz um parágrafo para dizer a respeito da supressão do carimbo, né, do documento legítimo, e depois ele faz um outro parágrafo para dizer que incorre na mesma pena também quem usa. Então eu acho isso fantástico, mas só um detalhe aqui para lembrar para vocês, eu acho fantástico, ironicamente falando, né, o legislador com essas técnicas. Só lembrando aqui para vocês, a mesma coisa que eu falei a respeito do falsário que depois ele guarda e etc, o princípio da construção, aqui vamos lembrar. Se o sujeito ele suprimiu, o mesmo sujeito, ele suprimiu o carimbo e ele usou aquele documento que teve o carimbo suprimido por ele, seriam duas condutas, né? Suprimir e usar. Ah, Ana, ele incorre no parágrafo 2º, no parágrafo 3º. Não, gente. Se é no mesmo contexto fático, em relação ao mesmo documento, aquele sujeito que suprime e depois ele usa, pratica crime único.
Então não vai ter aqui a incidência de concurso de crimes, porque nós estamos diante, mais uma vez, de um pós-facto impunível à utilização e o princípio da construção nos servindo aqui como base para então, de fato, afirmar que a conduta é única e não concurso de crimes, tá bom? No parágrafo 4º, por fim, né? Quem usa ou restitui à circulação, embora tenha recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere esse artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou a alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Aqui a gente tem a mesma ideia que a gente viu lá na moeda falsa, né? O sujeito recebeu o dinheiro, percebeu que era falso e colocou de novo em circulação. Aquela forma privilegiada, um crime de menor potencial ofensivo. Então, a mesma ideia aqui. Quem usa ou restitui a circulação depois de ter recebido de boa fé, percebido, né? E ali feito uso ou restituído a circulação, quando notou que era falso, restituiu ou usou, nós temos essa forma privilegiada. Então, a pena realmente é bem menor, detenção de 6 meses a 2 anos, e nós estamos aí diante de um crime de menor potencial ofensivo que pode ser beneficiado aí com as categorias da Lei 9.099, de 95, a Lei do GECRIM, tá bom? Só para recapitular o parágrafo 5º, e de fato a gente finaliza aqui, o parágrafo 5º ele traz a equiparação à atividade comercial daquelas atividades clandestinas irregulares. Vamos supor um camelô aí que não tem uma formalidade, alguém que está vendendo na pracinha. Então, o legislador aqui, no artigo 5º, traz uma norma, na verdade, explicativa. Então, sempre, um mero detalhe para que vocês relembrem, sempre que o Código Penal traz uma explicação sobre alguma coisa, um conceito, nós classificamos essa norma, né, essa escrita, de norma penal explicativa. Tá legal? Por fim, para a gente, de fato, encerrar esse capítulo, e aí tranquilo, a gente encerra muito rapidamente o capítulo. O capítulo aí também se fecha com um crime muito similar ao que nós visualizamos no vídeo anterior, que eram os petrechos para falsificação de moeda falsa, lembram? Aqui a gente tem petrechos para falsificação aí desses documentos. Então, o que é que diz o artigo 294? Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no crime anterior. Ou seja, mais uma vez, a gente tem um crime aqui que seria ato preparatório, na sua genuinidade, mas o legislador achou por bem tornar esse crime, que seria preparatório, em um crime autônomo. Então, a fabricação, criação, a aquisição, compra ou obtenção, o fornecimento, dar, entregar, possuir, ter a posse, né? Que vai ser já uma ideia de permanência do crime aí, ou guardar, que é a manutenção, conservação, também tem uma ideia de crime permanente. O objeto ali destinado, que pode ser empregado prioritariamente para gerar aquele falso, para gerar aquela falsificação desses papéis do artigo 293, dessa lista longa de papéis do 293, tem uma pena aí de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, é um crime, inclusive de mero potencial ofensivo, que simplesmente você possuir, você fabricar, você adquirir ou guardar aquilo que vai ser destinado à fabricação de uma futura falsificação desses papéis que nós narramos aqui, já configura o delito do 294, tá bom? O crime antecipa aqui uma punição, né? Porque, como eu mencionei, deveria ser um ato preparatório, mas ele traz ao mesmo tempo um tipo que, segundo a doutrina, é um tipo penal misto, tá? Vamos lembrar dessa classificação: tipo penal misto alternativo, ou uma de ação múltipla ou de conteúdo variável. Quer dizer, se você incorre na fabricação, na aquisição, no fornecimento, na ter a posse, em guardar aquele objeto destinado à futura falsificação desses papéis públicos, se você incorre em mais de um verbo, a gente não tem pluralidade de crimes, a gente tem também um crime único. Então, mutatis mutandis, a lembrança que eu sempre faço para vocês, né? Lá no crime do induzimento ao suicídio, se eu induzo o suicida e eu ainda instrumentalizo o mesmo suicida, eu pratico só um induzimento ao suicídio.
porque eu estou lidando também com um tipo penal misto, de ação múltipla ou de conteúdo variado. Então, quando a gente não tem de ação cumulativa, a gente tem a exclusão. Então, o doutrinador, ele considera que a incorrência em mais de um verbo núcleo não gera pluralidade de crimes, mas gera crime único. É lógico que a incorrência em mais de um verbo núcleo pode influenciar na dosimetria da pena, na aplicação da pena. Um sujeito que só fabricou um objeto que pode gerar a fabricação de uma falsificação desses papéis tem uma conduta menos grave do que um outro sujeito que fabricou, que adquiriu, que possuiu, que guardou. Então, o juiz pode levar essa pluralidade de condutas na hora de realizar a dosimetria da pena, mas ele não vai instituir e determinar a aplicação de 2 delitos de petrechos de falsificação para aquele mesmo sujeito, tá bom? Eu falei para vocês da lei que trata lá dos serviços postais, a lei 6.538 de 78, né? Falei para vocês dessa lei, do artigo 37 dela, e agora eu relembro para vocês o artigo 38, que diz assim, ó: objeto destinado à falsificação de selo, fórmula de franqueamento ou de vale postal. Então, a própria lei que trata dos serviços postais também traz a ideia de você ter ali a possibilidade de um objeto que vai gerar a falsificação do vale postal. Então, se você tem especificamente em relação a esse vale postal, de fato, como a gente já teve a revogação tácita, que eu falei para vocês, do inciso 3º do artigo 293, que traz a ideia do vale postal, aqui também a gente tem a própria lei que trata dos serviços postais, é 6.538, com o artigo 38, que traz também essa ideia de ter os petrechos, por assim dizer, para a falsificação do vale postal. Então, pelo princípio da especialidade, quando a gente vai falando de vale postal, esqueçam o Código Penal e vislumbrem a própria lei específica 6.538. Não esqueçam disso. Ana, como é que esse crime se consuma? É formal, de resultado cortado, de consumação antecipada. Então, basta você fabricar, adquirir, mesmo que não gere prejuízo patrimonial, por exemplo, para um terceiro. É um crime que não admite tentativa, tá? E a ação dele é pública incondicionada. O artigo 295, ele diz que se o agente é funcionário público e comete o delito prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Então, relembro que esse artigo 295, ele se aplica tanto para o artigo 294, se for um funcionário que comete petrechos de falsificação, como se aplica para o 293, falsificação de papéis. Então, sendo funcionário público aí, nós temos uma majorante, uma causa de aumento de pena de sexta parte, tá bom? Sendo assim, nós encerramos esse vídeo para não ficar tão longo, e no próximo nós vamos falar de falsidade documental. Aí, de fato, nós entramos na cereja do bolo dos crimes de falso, que é exatamente tratar do artigo 297, do 298, que é falsificação de documento público, falsificação de documento privado, falsidade ideológica, uso de documento falso, e damos sequência aí para encerrar esse título dos crimes contra a fé pública. Eu agradeço a atenção de vocês e eu espero vocês nos próximos vídeos, tá bom?